Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje a gente vai falar do capítulo 11, vamos falar sobre a Santa Ceia. E antes da gente começar, vou chamar aqui o pastor Vani para fazer uma oração. Pastor? Amém, vamos orar então. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e podermos aprender mais de Ti, ó Pai. Peço, Senhor, que seja com cada um, ó Pai amado, que o Senhor abençoe cada membro da nossa igreja, Senhor. Peço a bênção especial pelo Marcelino, pelo Edgar, que são nossos professores, que o Senhor continue, ó Pai, dando sabedoria, dando entendimento da Sua palavra, ó Pai, e que eles sempre consigam passar da melhor maneira para que todos possam entender, Deus amado. Eu peço, Senhor, que seja com os familiares lá da irmã Helena, que perderam um ente querido, Senhor, que o Senhor console essa família, console a todos, ó Pai, acalme o coração deles, ó Deus. Peço pela vida, ó Pai, do irmão do Osmar, Senhor, que está internado, que o Senhor envie seus anjos, ó Deus, que o Senhor cuide dele, ó Pai, traga cura para a vida dele, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar, ó Pai, restaurando a saúde do irmão do Osmar, Senhor Deus. Peço a Ti, ó Deus, que seja com essa escola dominical, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Então, agora a gente vai dar início aqui aos nossos estudos. Na verdade, né, a continuação, nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente sabe que essa carta, né, ela está dividida por problemas, né, que Paulo está alertando e orientando a igreja de Corinto. E aí nós estamos no capítulo 11, né, que é a questão da celebração da ceia. Só lembrando, no capítulo 11 tem dois bloquinhos. Um a gente estudou no domingo passado, que a gente falou sobre o uso do véu na igreja, né? Então a gente já abordou esse assunto do capítulo 1, do versículo 1 até o 16, né? E aí, agora, hoje a gente vai ler do 17 até o 34, que a gente vai falar sobre a ceia, né? Mas antes de eu fazer a leitura, né, desses versículos, né? Só para a gente entender aqui, ela está estruturada assim, a gente vai falar um pouco da festa, a festa ágape, a festa do amor fraternal, né? A gente vai, o Edgar vai falar um pouquinho disso, a festa do amor, né? A festa do amor ágape. E por que ele vai falar um pouco disso? Porque tem a ver aqui com o que Paulo está falando, tá? Ele está mencionando esse tipo de festa que acontecia na época, hoje não existe mais, a gente vai ver isso. E ele está falando sobre isso e depois ele vem explicar o real significado da Santa Ceia, tá bom? Então, por isso, antes de eu ler aqui os versículos de 17 a 34, vou pedir para o Edgar falar um pouco sobre essa festa do amor, a festa do amor fraternal que existia na época da igreja primitiva. Edgar? Sim, vamos lá. É interessante a gente sempre analisar, ouvir, né, a voz de Deus, mas ter ele nos dá também, né, essa coisa do entendimento e do auxílio dos próprios textos que explicam e contam o que estava acontecendo na época. Isso ajuda a ilustrar, a fazer uma ilustração na nossa cabeça do que estava acontecendo na hora ali, quando Paulo recebeu informações da igreja de que estavam acontecendo algumas distorções lá, né? E aí Paulo manda informações para aquela igreja, manda lá a sua carta, corrigindo algumas coisas. A gente sempre está falando das correções que Paulo faz, os acertos, né? O redirecionamento, quando a igreja começa a sair um pouquinho daquilo que foi mostrado no início, foi indicado, foi falado, né, pregado, e nada diferente do que acontece hoje. Muitas igrejas, às vezes, começam bem e começam a se desvirtuar um pouquinho, a sair um pouquinho daquele sentido de Cristo como centro, e aí começa a dar margem para coisas serem enxertadas na igreja. Então, nada diferente do que acontece hoje. A gente está falando de uma situação há 2000 anos atrás que nada difere do que acontece
hoje na igreja, né? Então, tem ali o pastor, a liderança, trabalhando na igreja para que seja direcionado e redirecionado, que a igreja volte ao foco, né? E facilmente ela sai desse foco, e ela estava saindo, né, nessa época, né? Então, a gente tem ali uma condição diferenciada da nossa hoje, por ter essa festa, que era uma celebração chamada Ágape. Ele era uma festa em que reunia todos os irmãos ali daquela comunidade, né? Eles vinham para a igreja, eles chegavam na igreja levando, era o juntar de panelas que a gente brinca hoje, né? Que a gente fala, tal. Cada um levava o seu prato, aqueles que tinham mais condições financeiras, ou que, né? Das famílias mais abastadas, mais tranquilas nesse sentido, levavam os melhores, né? Alimentos para aquele banquete mesmo para a igreja, né? Aquela ceia entre eles ali, e os mais simplesinhos não, às vezes não levavam nada, ou levavam alguma coisinha muito simples, né? E era uma oportunidade deles poderem se alimentar naquele culto, naquela reunião. Então, uma vez a cada tantos dias, né, tinha essa reunião que era chamada de festa da fraternidade, festa ágape, né, do amor ágape. E aí eles se reuniam ali, tinham um tempo de comunhão, de partir o pão mesmo, de partir o pão no sentido de ceiar mesmo, de se alimentar, como seria hoje arroz, feijão, carne, batata, seria um alimento, né, do dia a dia, mas de uma consistência, uma diferença dos dias que eles estavam vivendo, os mais simples, né? E aí existia um mau costume naquele tempo, estava acontecendo, e foi relatado para Paulo, um mau costume de que se chegava naquele momento, os mais ricos, que levavam de tudo, chegavam e comiam muito e não se preocupavam com aqueles mais simplesinhos que chegavam e não levavam nada e acabavam ficando até sem, né? E eles acabavam não se preocupando com o próximo, né? Não cumprindo aquilo que o próprio nome da palavra ágape, que seria, né, a preocupação com o próximo, ali simbolizando essa quebra de divisões entre etnia, gênero, nível social, né? Então, esse se preocupar, você se preocupar com o próximo, faz com que essa reunião e esse alimento dividido faça sentido, né? Para você se preocupar com alguém. Depois a gente pode até, com o tempo, né, Marcelino, falar sobre a questão do amor, né? Naquela região e naquela cultura, porque a gente pode aí determinar aí um tempo aí para falar o porquê dessas reuniões, o porquê dessa discrepância que estava acontecendo, esse erro que a igreja estava cometendo, no sentido de explicar o que significa esse ágape, né? Para o grego, o amor tem várias, né? Depois a gente pode ver com um pouco mais de tempo. Estou falando rápido por uma questão de a gente não ter muito tempo mesmo, mas a gente vai ver uma mudança em que o grego ele tinha aquela coisa, por exemplo, do amor do que Platão explicava, que era um amor um mais eros, um amor mais voltado a admirar as pessoas. Depois você vai ver Aristóteles, você vai ver Sócrates falando das coisas que você já conquistou, o amor aquilo que você conquistou. E aí você vem o cristianismo falando desse amor pelos outros. Isso era um choque cultural, porque o cristianismo ele pregava o amor pelo próximo, o amor pelo que está do seu lado, o amor por aquele que está fora e não está se alimentando, o amor pelo aquele que não está ouvindo a palavra, o amor por aquele que ainda não se achegou a Cristo. Então esse é o amor ágape, né? O amor ao próximo, o amor fraternal ali. E isso Paulo veio reforçar com essa questão dessa ceia aí, né? Antes da ceia do Senhor que existia, né? Que era do pão e do vinho, como temos hoje, existia essa ceia, era juntar de panelas para que todos se alimentassem e era dividido. Quem tinha mais dividia com quem não tinha. E estava havendo um erro ali, um problema. Então, assim, acho que Marcelino lendo, aí a gente vai entrando Isso, ponto a ponto, para eu não contar isso. todas as histórias sobre ágape, sobre os tipos de amor, e aí a gente vai entrando devagarzinho nesse assunto, né? Tá Vamos bom. lá? Amém. Obrigado, Edgar. Ó, então nós vamos ler aqui, tá? Do 17 ao 34. Então, com essa introdução do Edgar aí, a gente vai entender o que Paulo está falando aqui, tá bom? Então, vamos ler, pessoal, do 17 até o 34. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado,
haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos juntássemos a nós mesmos, no versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Bom, aqui a gente leu, tá? Agora a gente vai entender aqui, fazer aqui os comentários, tá bom? Bom, no primeiro bloquinho, a gente vai falar sobre essa questão dessa festa, dessa distorção. E no versículo 23, a gente vai falar sobre o significado da ceia. Bom, só pegando aqui no comecinho aqui, que ele fala, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, logo lá no 17, né? Paulo fez um elogio para eles nesse capítulo 11, lá no começo. Lembra que a gente falou domingo passado? Até vou voltar aqui uma tela, ó. Lá no versículo 2, né? Quando a gente comentou lá do começo desse capítulo, que eu vos louvo, porque vos lembrais e retende as tradições, como eu vou-las entreguei. Ele fez um elogio no começo do capítulo 11, falando, sim, né? Porque eles estavam atentos aos ensinamentos de Paulo, tradição e tal. Porém, agora nisso que a gente está falando aqui, ele fala, porém, nisso aqui não vos louvo. Então, ele falou, isso aqui está errado. Isso aqui o quê? Né? Isso aqui o quê? Aí ele vai explicar aqui. O que estava acontecendo na época? O Edgar já estava explicando o que era comum lá na época dessa festa que antecedia a celebração da ceia. Então, o que está havendo lá? Está havendo divisões. Ó, logo no versículo 18 ele fala, está havendo divisões na igreja. Está havendo aquela conflito. Aí ele fala assim, essas divisões entre ricos e pobres, né? Não aquela divisão que a gente estudou. Lembra que a gente estudou lá no primeiro capítulo, ó, no capítulo 1 a 4, que ele estava falando da divisão da igreja? Aquela era a divisão de partidos. Aqui, já na sequência, ele já fala. Essa divisão não é tanto o problema entre partidos aqui que a gente estava falando. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Né? Aquela divisão lá, que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, ele está falando, até mesmo importa
que haja uma certa divisão ali para a gente conhecer as pessoas, tal, os aprovados, tal, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando das divisões entre pobres e ricos. E aí, eu queria só mencionar aqui no versículo 22, tá vendo? O versículo, aqui, versículo 20, quando ele fala assim, ó, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, esse versículo já começa a falar assim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ele vem falar sobre esse problema, essa distorção, nós vamos entender essas distorções que ele está falando dessa festa que antecede a celebração da ceia. E ele está falando que isso, e aí quando eles fazem a celebração da Santa Ceia, não é a ceia que eles estão comendo, e ele vai explicar por quê, tá bom? Bom, primeira coisa que eu queria dizer aqui é, isso daqui está incompatível, né? O que eles estão fazendo está incompatível com o que Cristo vem ensinar na Santa Ceia. E ele está falando de distorções que está acontecendo na igreja. E são quatro distorções, vamos falar aqui rapidinho. Primeira coisa que ele fala aqui, que ele fala que as pessoas estão se reunindo, mas para pior e não para melhor. Então, essas reuniões que estão sendo feitas, né, logo no versículo 17, ele fala aqui, ó, vocês estão, vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, essa reunião, em vez de estar trazendo benefício, está trazendo distorções. Essa reunião que antecede, essa festa que está tendo lá, ela não está sendo boa, está sendo ruim. Tanto é que a gente vai ver, essa festa aí, com o passar do tempo, ela foi extinta da igreja primitiva. Né? Ela teve essas distorções e começou a ser afastada da igreja. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Não existe mais essa festa por conta dessas distorções. Por quê? Qual que é a outra distorção que ele fala? É sobre a divisão mesmo, entre ricos e pobres. Né? Naquela época, como o Edgar já explicou, existia muito essa separação, né? O pessoal também valorizava muito essas questões materiais, o nível social, essas coisas, era muito, muito forte lá na época. E isso ficava visível nesta reunião. Nessa reunião aí ficava muito claro isso. Então, essas reuniões que ele fala que há essas divisões, ele mostra claramente que a importância das pessoas são para si mesmo. Não está fazendo isso para Deus. Porque se cada um está vendo o seu umbigo, cada um quer tirar a sua parte, cada um quer fazer do seu jeito e não o outro, então não é para Deus, é para o homem. Outra distorção que ele fala aqui, no versículo 20, né, quando ele fala que não é a ceia do Senhor que come. Porque a ceia do Senhor não é simplesmente um ritual, você fazendo o ritual que você já participou da ceia. Não, o importante é o significado da ceia, não o ritual. Não adianta você ir lá fazer lá um ritual que Jesus deixou para a gente e já está bom. Não, você tem que entender o que você está fazendo. A gente já falou sobre essa questão de religiosidade e de significado das coisas. Qual é o significado? Porque se você não atingiu esse objetivo, não adiantou nada você participar do ritual. É isso que Paulo fala. Outra distorção que ele menciona aqui também são os excessos. Ele fala, né, que a glutonaria e a embriaguez. Ele fala que as pessoas se embriagavam, né, nessas festas. Já pensou? Depois vai celebrar a ceia, né, embriagado? Então, então ele fala, então está tudo errado. Essas distorções aí que levaram a igreja a abandonar essa prática. Eu também vi que, fazendo aqui umas leituras, essa prática aí dessa festa, que eles chamavam de festa do amor, né? Ela foi cancelada, separada da igreja já no século II. Mas algumas igrejas ainda continuavam com essa prática, né? E
no século VII, o Concílio de Cartago proibiu isso nas igrejas. Por quê? Essa festa aí, né, como eu falei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai ver agora o significado da Santa Ceia. Então, quando a gente fala aí, que nem o Edgar falou, partir o pão, né, essa questão do amor fraterno, da gente celebrar, né, dividir o pão com os irmãos mais necessitados, né, isso daí é louvável, mas isso daí não é o significado. A Santa Ceia de Jesus não é isso. A gente vai ver o que é, não é isso. Então, não vamos misturar as coisas. Então, essa festa aí já foi deixada de lado, porque para a gente não misturar as coisas. Então, quando Jesus fez aquela ceia com os apóstolos, qual que foi o significado? Né? Não era, vamos partir o pão e vamos sempre comer todo mundo junto. Não é isso. Então, por isso essa festa não existe mais. Então, Paulo aqui no primeiro bloquinho já falou que essas distorções não são adequadas. E agora vem, a partir do versículo 23, ele vai falar o significado da ceia. Tá? Então, agora vamos falar sobre o significado real da Santa Ceia, que é esse o assunto, o cerne da questão que eu quero entrar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O cerne da questão, o significado da Santa Ceia é a morte de Cristo, é a morte e ressurreição, é a salvação. Né? Isso daqui é o cerne que nós vamos ver. Então, a partir do 23, é que Paulo vem falar. E ele vem trazer, né, esse significado, ele repete aqui, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Já é a segunda vez que ele fala desse jeito. Quero fazer aqui um comentário importante, que a gente precisa ser fiel à palavra, a gente tem que ser fiel ao que está escrito. Se não acontecem essas distorções, e a gente vai colocando isso dentro da igreja, isso vai atrapalhar. Nós temos que ser fiel à palavra, a gente sempre fala isso aqui. Por isso que a gente tem o estudo bíblico, para a gente entender bem as coisas, para a gente não distorcer e levar para fora de uma forma errada. Então, Paulo ele já começa falando isso. A gente precisa ser fiel ao que foi ensinado. E aí, no versículo 24 e no 25, ele deixa muito claro isso. Até vou ler de novo. No 24, ele fala que, quando ele parte o pão, ele fala que o pão é o meu corpo, que é dado por vós, né? E ele fala também que o cálice é o sangue dele, é a nova aliança, né? Então, a Santa Ceia tem um significado. O corpo de Cristo, né? Significa a morte dele. Ele morreu no nosso lugar. Esse é o princípio da salvação, esse é o princípio da nova aliança, onde o Filho de Deus foi sacrificado por uma vez por todas. É o sacrifício final pela nossa vida. Nós éramos mortos no pecado, Cristo veio nos libertar, ele morreu no nosso lugar. Isso, o pão significa o corpo, a morte de Cristo. O sangue, ele está nos livrando do pecado. Né? Então, o sangue de Jesus, ele liberta nós do pecado. Isso daí que é o cerne da nossa questão da Santa Ceia, que a gente vai celebrar. Então, quando a gente está falando da Santa Ceia, é isso. E aí, o que eu quero dizer também aqui, que é muito importante. Paulo, ele fala para a gente sobre 4 prismas que a gente deve olhar, entender na Santa Ceia. E nós vamos falar aqui, a gente vai ver nos versículos. A primeira coisa é olhar para a cruz, é olhar para trás. Primeira coisa é olhar para trás. O que Jesus está querendo que a gente entenda? É a morte dele. Então, quando a gente olha para trás, nós estamos lembrando da morte dele. Nós não estamos lembrando dos milagres, dos ensinamentos. Não é isso que a gente está celebrando na Santa Ceia. Ele fala do propósito da morte dele. Por que ele morreu? Como ele morreu? Para quem ele morreu? Por quem ele morreu? Para que ele morreu? Então, a Santa Ceia, a gente tem que olhar para a cruz, olhar para trás e para isso. Olhar para o sacrifício de Jesus, o propósito da morte dele, que é a nossa salvação. Ele também fala para a gente olhar para frente. Como assim olhar para frente, Marcelino?
Porque, ó, olha no versículo 26, ó, versículo 26, ó, vou ler aqui de novo, ó. Porque todas as vezes que comer desse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, olhou para trás, até que ele venha. Até que ele venha, olhando para frente. Vamos para frente. É a esperança da volta de Cristo que vem nos buscar. Então, e Cristo, quando ele fala para a gente celebrar, ele deixa isso claro, da volta dele. A volta dele. Até que ele venha, nós vamos fazer esta celebração. Por quê? Então, é certo que lá na frente vem a volta dele. E também, que mais? Que ele fala que olhou para trás, olhou para frente, olhou para dentro de si. Nós temos que olhar para dentro. Por que olhar para dentro? Como assim? Porque lá no 28 ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Examine o homem a si mesmo. Então, nós vamos falar também da importância da gente estar se purificando, se preparando para participar de uma coisa tão importante que Cristo deixou. Então, esse examine-se o homem a si mesmo é uma questão onde a gente precisa olhar para a gente, não para o irmão, né? Não é, irmão, por que será que ele não tá tomando a ceia, né? Que pecado será que ele fez? Que não, essa é uma coisa que cada um tem que ver, olhar para si, né? Para a gente poder participar adequadamente, se purificar, entender, a gente tem que participar dignamente da Santa Ceia. E também Paulo fala aqui no final, olhar ao redor. Olhar ao redor que eu quero dizer é dos irmãos. A gente também, a igreja tem que se preocupar sim, ficar atento com os irmãos, né? A igreja tem que ficar atenta aos irmãos, não ignorar os irmãos, mas também ficar atento. Por que será que o irmão não veio? Por que será que o irmão está passando? O que será que ele está precisando? A gente precisa sim também estar preocupado com isso. Lá no finalzinho, quando ele fala assim: então, quando vocês se reunirem e esperarem uns pelos outros, ele está falando sobre aquela reunião que eles fazem lá de comer, né? De todo mundo participar lá da panela, que nem o Edgar falou, da reunião de panelas lá. Então, esses pontos aqui que a gente vai comentar, né, sobre esse significado. E eu queria também focar um pouco mais também nessa questão do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque está escrito assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Né? Paulo não está falando assim para a gente se examinar e se a gente estiver impuro, então sai fora. Não, não participa. Olha só que interessante, ele está falando coma, mas primeiro você examine. Primeiro você não precisa assim, então tem pecado, não. A Santa Ceia não é para a gente fugir da ceia por causa do pecado. A gente tem que fugir do pecado por causa da Santa Ceia. Tá? Então vamos comer. Vamos comer. Eu queria até o Edgar falasse um pouco sobre esse coma também, Edgar. Sim, eu só queria ressaltar um ponto lá no que a gente estava falando antes de... Esse assunto é muito interessante, de modo geral, do primeiro ao último versículo ali, ele é todo muito interessante porque ele conta ele dá uma direção de comportamento para a igreja, né? Como se comportar diante de memória, de lembrar de coisas, de dar grau de importância às coisas, né? Então, hoje a gente, às vezes, nem percebe o que está fazendo, né? Você está participando de ceia automaticamente, né? E você refletir muito, você pensar, puxa, eu estou pedindo perdão a Deus agora por tal coisa que eu fiz, perdão a Deus por tal situação em que eu me meti e eu não quero fazer mais isso, Deus me perdoa. E aí, num determinado momento, você vai e faz as pazes com a pessoa, pede perdão a ela, refaz, devolve o que é indevido, faz toda essa mudança de vida, porque agora você já falou, Deus, me perdoa, eu não quero mais isso para minha vida. E aí coma, beba, né? Coma do pão e tome do cálice, porque você pediu perdão e Deus vai te perdoar pela misericórdia, porque Ele sabe que você falhou e é falho mesmo, mas Ele tem essa compaixão e essa misericórdia ao você admitir e a contar para Ele, olha, Ele sabe que, né,
que você cometeu tal erro, mas você está se esforçando e vai se esforçar para não cometer mais, você reconheceu esse erro, né? Então, coma. Ele não falou, depois você volte aqui e coma. Não, daqui um ano, quando você refizer, reencontrar com todas as pessoas que você foi mal educado, aí você volta aqui né, e ceia conosco. Não, alguns até já morreram, alguns até já não estão mais nesse país, estão em outro lugar, não tem mais contato. Então, pediu perdão a Deus, né? Então, é uma coisa muito próxima. Você está falando com o Pai ali, você está, né, em conexão com o Pai naquele momento, e você olha para, né, você faz uma autoanálise ali e fala, puxa Deus, me perdoa por tudo isso, né? E aí participa. Então, assim, é uma coisa muito, muito pessoal com você e Deus naquele momento, né? Agora, um pouquinho que a gente acabou não falando, depois a gente pode falar com mais calma, né? Na questão do juntar de panelas, porque está desvirtuando o que seria a ceia logo em seguida, a ceia do Senhor. Porque ao não se preocupar, você não se preocupar com quem está chegando, com aquele que precisa, ou com aquele que não responde. Imagine que os ricos da época chegavam de a Biga 2023, brilhando, encostava ela lá na frente da igreja, estacionava, descia com as melhores roupas, os melhores pratos, colocavam na mesa e comiam feito loucos, e bebiam, e não esperavam ninguém chegar. E aí chegava o irmãozinho que vinha de biga ônibus lá da época, né? Demorava, às vezes vinha a pé, demorava, não trazia nada. Ele falava, eu já comi, eu trouxe, eu vou comer. Não se preocupava com o outro. Então, o que é a ceia? Né? É relembrar aquilo que Cristo fez por nós. A preocupação dele, quanto ele fez por nós. Né? E o que você faz pelo irmãozinho? Não faz nada, come antes dele. Sabe? Você não se preocupou com ele. Então, aquilo estava desvirtuando o próximo passo daquele culto, que seria a ceia. Então você estava negando aquilo que você estava professando na ceia, que era pensar naquilo que alguém, né, que é o que Cristo fez por você, né, e aquilo que você pode fazer pelos irmãozinhos que estão por perto, né, a preocupação, falar, irmão, Deus abençoa meu irmãozinho que está aqui do lado, abençoa esse irmãozinho que eu sei que está passando por um perrengue, como diria, né? Então, abençoa ele, eu vou ajudar ele, eu vou pensar, esse altruísmo, pensar no próximo. Isso chama, né, ali de fraternidade, a comunhão entre os irmãos e participar em comunhão de verdade entre os irmãos. Não individualmente, eu tomo a minha ceia, como meu pão, tomo meu vinho, e não olho nem para ninguém, não quero nem saber, vou embora e acabou. Então, assim, é uma coisa muito você e Deus para depois repartir, né? Então, é uma coisa muito, muito assim, e a gente às vezes não faz esse procedimento no dia a dia, né? Dá para estender aqui muita conversa sobre isso, porque é muito interessante, quando você fala de amor ágape, né? É muito interessante você imaginar o que simboliza isso, né? Essa quebra de distinção, né? Essa coisa de um amor que é empatia pelos que estão por perto, né? Então, em algumas traduções, o ágape vai para caridade, sabe? Misericórdia, compaixão, né? Com o próximo. Então, isso se estende, né? Essa palavra, né? Quando a gente fala em amor no Brasil, na língua portuguesa, a gente aí tem uma limitação, né? O amor é genérico, o amor é amor, né? O amor vale a pena, tudo pelo amor, mas tem amor ao dinheiro, amor às coisas erradas, amor aos vícios, né? E já no grego, eles tinham amor para cada coisa, o nome era muito determinado, então eles tinham amor familiar, né? O storge, amor você tinha ali amor filho, né? De amor eros, xênia. Existe o amor por aquele que foi para o exterior e amor por aquele que veio do exterior para o seu país. Amor xênia. Amor, existem vários tipos de amor no grego, e que um deles é o ágape, que era o amor entre os compatriotas, vamos dizer assim, ali, né? Entre aqueles que eram da comunidade. E isso passou a entrar na igreja como um amor ágape, que era esse da comunhão. Então a gente dá para ir abrindo muito esse assunto, é um assunto muito extenso. Né? Hein, Marcelino? Você andou pesquisando, você vê que é muito extenso. E quando ele invade a igreja de uma forma de alimento e de classes sociais, ele começa a desvirtuar, né? E o que acontece hoje na igreja? Muitas igrejas, né, acabam aceitando mais um irmãozinho que tem dinheiro do que um irmãozinho que não tem. Mais um irmãozinho que é
muito inteligente do que um irmãozinho que não estuda muito, que não quer, sabe, não teve condições de estudar muito, não inteligente, que mais estudado do que aquele que não é estudado. Então começa a diferenciar. Ah, esse irmão aqui tem mais valor do que esse. Não, ele teve mais condições do que você. Talvez ele tenha se esforçado mais, mas aí você pode melhorar. Então, assim, não fazer distinção de gênero, de classe social, de aparência, né? De maneira de falar, se fala ou não fala, né? Não distinguir isso. Então, somos todos iguais perante Deus, e naquele momento, a comunhão entre os irmãos torna-os todos iguais ali, né? Todos numa situação de filhos de Deus, né? Da mesma família. Então, começa a mudar um pouquinho a cabeça. É muito extenso, né? Eu vou parar, senão a gente vai falando até as, É, 8, às 10, 11 horas da manhã, né? é. Mas então eu vou só dar uma resumida, né, para a gente finalizar aqui, depois eu passo a palavra para o pastor ou para alguém que quiser fazer mais algum comentário. Então, resumindo esse capítulo aqui, esse pedaço, então o Paulo já fala assim, ó, essa reunião, esse evento, essa festa aí que vocês estão fazendo, ela está sendo, em vez de ser para melhor, está sendo para pior. Quer dizer, ele está falando isso aí não tá agregando, tá distorcendo, está atrapalhando a ceia. Né? Tanto é que essa festa não existe mais. Naquela época existia, né? Mas já foi, não existe mais. Né? Então ele fala, essa festa aqui, não vos louvo porque vocês estão se reunindo aqui e está acontecendo essas distorções aí que o Edgar explicou. E aí ele fala a Santa Ceia. Então, o significado da Santa Ceia, ó, entrego fielmente como o Senhor me entregou. Como é que é? E ele fala aqui, e aí é aquilo que eu falei, o cerne da questão, né? O que é o significado da Santa Ceia? Você olha para trás, para a cruz, para a morte de Jesus, o que significa o corpo e o sangue. A gente falou no encontro com Deus, que nem a Débora lembrou, né? Foi muito bem explicada essa questão para a gente. Então, o significado, a gente olha para trás, vê o significado da morte de Jesus, a nossa salvação, por que ele morreu. Você olha para frente porque a gente vai esperar a volta de Jesus. Paulo deixa claro aqui, a gente vai celebrar a Santa Ceia até que ele volte. E olhar para dentro também, que ele fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos purificar, nós temos que temos que participar dignamente. E aí ele fala assim, examine e coma, e participe. Não está falando para não participar, está falando, você examine, vê o que está errado e se compromete com Deus. Então, antes da gente tomar ceia, a gente dá uma olhada e vê o que eu errei. Fala, não, Senhor, eu quero arrumar isso, e vamos participar, porque a minha intenção é, sim, estar participando dessa ceia, que é muito importante, que Jesus deixou para a gente fazer, mas eu preciso, sim, me examinar, ver se eu tenho alguma coisa que eu preciso consertar, e falar, Deus, eu vou me consertar. Senhor Jesus, eu vou participar aqui hoje, eu sei que eu errei, mas eu vou participar aqui hoje da Santa Ceia, e eu vou melhorar, eu vou me purificar. É essa dinâmica. E não sim, eu vou parar como eu não consigo me arrumar aqui, como eu sempre tenho pecado, sempre eu tenho um deslize, eu não vou mais participar da Santa Ceia e acabo me distanciando e vou embora. Não, a gente tem que, por causa dessa Santa Ceia, você tem que evitar o pecado, se livrar do pecado, não se livrar da ceia. Né? Tá bom? E por último, a gente sempre tem que ficar atento, sim, ao nosso redor, aos nossos irmãos, né? Eu vou chamar aqui, pastor Vanderlei quer falar, ou mais alguém quer falar mais alguma coisa? Tá mudo, pastor. O que vocês já comentaram foi muito importante. E só para recapitular, né, tanto é que eu preguei sobre a ceia faz 4 ou 5 domingos, né? E quando eu fui ver o estudo, para pregar você tem que verificar o que muitos estudiosos, homens de Deus, falam sobre isso, né? E é isso que estão comentando. Existia aquela festa do amor, né? Que eles não estavam respeitando realmente o nome amor, porque os mais humildes vinham de longe, cansados, e quando chegavam na festa não tinha aquele banquete que eles estavam imaginando, né? E também, além disso aí, eles se embriagavam,
E depois todas essas coisas erradas que se faziam, eles iam tomar ceia. E por isso que falou, examine, pois, o homem a si mesmo, né? Então, é muito importante. É isso que você está falando. Às vezes a pessoa faz tantas coisas erradas, depois vem tomar ceia. E a ceia é uma coisa tão importante para a nossa vida. Por isso que eu sempre digo, no segundo domingo, acho que ninguém poderia, a não ser um caso muito especial, evidente, alguém está de férias, não vai vir de férias para a igreja, né? Mas era muito importante nós participarmos da ceia, porque ali é momento de nós reconhecermos também os nossos erros, nossos pecados, e também reconhecer aquilo que Jesus fez por nós. Então, quando ele falou, examine, pois, o homem a si mesmo, olha, você pode tomar a ceia, mas antes, examine como está a sua vida com Deus, né? É aquilo que você falou, Marcelino. Não está falando, você não vai tomar ceia porque você está pecando. Não, a Bíblia fala, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Então, se você confessa, o seu pecado já está perdoado, né? Agora você pode tomar a ceia dignamente. E você vai falar mais para frente, aquele que, olha, aí é muito forte quando fala o quê? Aquele que toma indignamente, olha só que palavra, eu fico até arrepiado. Aquele que toma indignamente, o que acontece com ele? Depois você vai comentar sobre isso. É muito sério. É muito sério. Então, o que eu tenho só de comentar é a bênção de participarmos da ceia, né? Ali parece que nós estamos confessando todo o nosso pecado, né? Estamos prontos para tomar a ceia e estamos dizendo, Senhor, se o Senhor voltar agora, eu estou prontinho, né? Para a glória do Senhor. Mas aquele que toma indignamente será réu, olha só, réu e do corpo, olha só, você crucificou Jesus. É muito séria essa palavra, né? Então, nós temos que valorizar muito a ceia do Senhor. Amém. Amém. Mas alguém quer falar? Acho que o pastor Vani ou a Débora acho que postou alguma coisa aqui. Oi, Marcelina, foi eu que coloquei. Na realidade, ai, meus cabelos. Na realidade, contribuindo aí, quando nós estamos de férias, se nós estamos na cidade, né? É um prazer a gente ir tomar, porque tomar a ceia é um privilégio, né? Não é uma obrigação, é um privilégio para nós que servimos a Deus, que temos Deus como nosso Senhor e Salvador. Então, muitas vezes a gente pensa que ir na igreja é uma obrigação. Não, mas não. É um privilégio para aqueles que têm o Senhor como seu Salvador. Então, é um privilégio estar na ceia, louvando, é um privilégio cultuar a Deus e agradecer pela semana, é um privilégio eu poder ir numa reunião de oração e buscar a Deus ali, com vários irmãos juntos, orando para os mesmos propósitos. Então, é um privilégio a gente ir até a casa do Senhor, porque a gente em casa já faz as nossas orações, as nossas coisas. Exatamente, foi isso que eu queria dizer. Não precisa tirar férias da igreja, porque Deus não tira férias de nós, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Ele não tira férias de nós. Mas é claro que férias a gente viaja para um lado, viaja para um outro, e a gente acaba, né, viajando e não indo. Isso acontece. Porém, nós não precisamos tirar férias da igreja, nem férias de Deus, tá bom? Tá certo. Edgar quer falar mais alguma coisa antes do pastor fazer a oração, que já... Tá bem em cima mesmo, né? Deixa eu tentar contar uma historinha muito rápida, eu vou tentar ser bem breve mesmo, mas só para tentar simbolizar, para tentar explicar de uma maneira didática o que é o ágape, né? Eu vou colocar nos dias de hoje, vai colocar uma coisa bem rápida. Você vai com seu filho num jogo de futebol. O seu filho tem lá seus 10 anos de idade, já é um moção e tal, mas é pequenininho ainda, né? E aí você vai no jogo de futebol e o seu filho não torce pelo mesmo time que você. E você pega aquela fila e aquele monte de torcida e você vai ali, vai levando seu filho. Você entra dentro do estádio, aquela coisa lotada do estádio, e seu filho olha para você e fala, pai, eu não estou conseguindo ver o jogo, eu estou baixo, estou pequeno. Você abaixa e bota ele nos ombros e levanta. E ele pula, ele grita, ele vibra o gol e as suas costas vão doendo, aquela dor, e você feliz.
E alguém, aí você fala, puxa, isso é ágape. Ver a felicidade do que está do seu lado, daquele irmãozinho, daquele filho, daquele que está próximo a você, ou aquele né, que necessita, ou que quer alguma coisa, e você vê a felicidade nele, e você você se doando, até mesmo numa situação extrema de antagônica, contrária àquilo que você quer. Imagine ali o filho pulando, você com aquela dor nas costas de dor, mas você feliz, falando, ele está vendo o jogo, ele está vibrando, e eu estou feliz, porque ele está feliz. Né? Então seria assim, você ir até alguns extremos, eu estou falando de uma maneira bem simples, né? Mas isso seria o ágape. Você você deixar de ter a sua comodidade ou de ter os seus prazeres de alimento, de tempo, de físicos e tal, para você se doar a alguém ou você fazer algo por alguém que você vai ver no rosto dele ou na vida dele felicidade, alegria, e ele olhar para você e falar, puxa, olha o que ele está fazendo por mim, né? Ele sentir amor da proximidade, da doação, do tempo, sabe, do negar aquilo que é cômodo para você e ao mesmo tempo ajudar ele. Então é uma coisa do próximo, sabe, isso era o ágape que Paulo cobrava daquela igreja, né? Entender que Cristo se doou, ele deu a vida por você, ele passou por dores da cruz ali por você, né? Entendeu? Então tudo aquilo faz sentido e não estava fazendo sentido naquela ceia, né? E às vezes na nossa ceia a gente também está pensando só em nós mesmos, estou pensando só em mim. Eu aqui estou, e Deus falando comigo e tal, mas você só está pensando em você. E está tomando a ceia. Parece que Deus fala, puxa, vai, né? Eu pela misericórdia, né? Vamos em frente e tal. Mas é pensar, sabe, de uma forma geral, coletiva, comunitária, comunidade, juntos, né? Isso é que é legal, né? Partir o pão juntos. Né? Amém. Bom, agora eu vou passar para o pastor Vanderlei, que aí já entramos nos 5 minutos finais aí, pastor. Amém. Amém. Em resumo, aquilo que o Edgar falou, é você fazer alguma coisa em benefício a outro sem interesse. Sem interesse. Sem interesse. Porque o que acontece é que eu faço alguma coisa para o Edgar pensando no retorno. Nada disso. Eu faço para o Edgar, faço para o mas sem interesse. Que não existe retorno, né? Pode ter uma consequência, né? Uma coisa boa para a gente, mas sem nenhum interesse. Ajuda o outro sem interesse. Então, é isso que é importante. O que não acontece que muita gente, muitos pastores também, né? Tudo por interesse. Vai lá visitar um homem que é rico por interesse, e o pobre não vai lá. O que ele tem lá? Não é verdade? Quem sabe, né? É sem interesse. Nós temos que estar convicto que o nosso Deus sabe todas as coisas e Ele é o dono de tudo. Né? E quem nos abençoa, logicamente, às vezes usa a pessoa, mas quem nos abençoa é o Senhor. Amém? E não vamos esquecer que hoje tem um culto especial, irmãos. Vamos convidar pessoas, né? É muito importante, é a oportunidade que nós temos de conhecer outro grupo que é da Igreja Batista, né? O Orlandinho foi um dos primeiros aqui da Igreja Renovada, ele fez parte muitos anos da Igreja Renovada, quando eu era presidente da mocidade, ele foi vice também, é um moço de Deus, né? Então vamos trazer pessoas hoje para junto louvarmos o Senhor, amém? Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, por tudo que nós estamos aprendendo, Pai amado, e que o Senhor venha capacitar sempre, Pai, o Edgar, o Marcelino, que está nos ensinando a Tua palavra através desses estudos, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Pai amado, também quero pedir uma bênção muito especial para o culto de hoje à noite, Pai. Pai amado, traga pessoas para ouvir a Tua palavra, para ser abençoado, Pai amado, nesta noite, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, que todos possam sentir a grande necessidade, Pai, de participarmos do culto, que é uma comunhão dos servos e servas do Senhor. Obrigado por tudo. Eu quero abençoar todos que estão participando dessa Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Paz do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Bom domingo a todos.